o podcast virou o sonho de consumo da comunicação, até mesmo para quem não é da área. Porque, com muitas aspas, só sair falando. Então, fala um pouco das dificuldades que você enfrentou no início e que enfrenta agora, por favor. Eu dou aula sobre como fazer podcast, né? Inclusive, até o fim do primeiro semestre vai sair uma videoaula gratuita, passando por todas as etapas. Eu mando depois para o professor Andrioli. Não, mas o Rodrigo é a forma aprofundada e tal. E eu indico sempre as aulas do Rodrigo também, e o Rodrigo indica as minhas. Enfim, mas uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, assim, que é um pouco contraditória, pensa bastante se faz sentido mesmo fazer um podcast, assim, sabe? Não faz só porque tá todo mundo fazendo, porque é um hype. Pensa se aquela história faz sentido contar no áudio, porque tem várias formas de contar a história, né? Podcast é só uma das formas, então não faz sentido fazer uma exposição fotográfica, ou uma matéria de texto, ou um livro, ou qualquer outra coisa, uma página do Instagram e tal. E aí, de fato, tem muita gente fazendo podcast hoje em dia, né? O que aumentou a concorrência, né? Tem um aumento da demanda sensível, assim, embora a gente tenha poucas pesquisas aprofundadas, assim, de comportamento de audiência, de crescimento de audiência, elas todas, as poucas que existem, mostram uma tendência de crescimento, embora podcast ainda não seja uma coisa popular no Brasil, chamar algo de popular no Brasil é difícil, é um país muito grande e tal, podcast ainda perde de lavada para vídeos de YouTube, por exemplo, ainda é uma mídia muito elitista, né? A gente mora nas grandes capitais, a gente mora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um contexto que, mesmo o Rio com seus bolsões de pobreza, eles refletem um pouco de como são as regiões do interior, mas no interior principalmente não é tanto acesso à internet, as pessoas não têm acesso mesmo à internet, né? A dificuldade que é acessar a internet no norte do Brasil, por exemplo, e em outros lugares, não necessariamente no norte. Então, podcast não é algo popular assim. Ele tanto pode ser, ele tem um lado bom que ele realmente, a Natália Silva, né, a produtora Natália Silva, jornalista, que ela está fazendo agora mestrado na Universidade de Colômbia, lá em Nova York, e ela trabalhou comigo na Rádio Novelo, trabalhou na Folha também. Uma vez a gente fez uma mesa juntos e ela falou uma coisa que faz muito sentido, que a curva de aprendizado para podcast é muito rápido. Podcast não é, sabe, que eles chamam, né, ciência de foguete, né? Tipo, você não precisa, sabe, a gente é só podcast. Então é meio simples de aprender. É óbvio que você pode ter habilidades específicas que você vai desenvolver com o tempo, você pode ter um talento para uma coisa ou outra ali, mas é simples de aprender. Podcast não precisa de muito, sabe? Você não precisa de uma faculdade inteira para fazer podcast, né? Ou uma disciplina já cumpre, ou duas, enfim, você pode ter, mas não é um trem muito difícil, assim. Então ele pode ser simples de fazer, pode ser uma porta de entrada rápida, mas ao mesmo tempo, dependendo do tipo de podcast que você for fazer, você vai ter mais dificuldades. Então é o caso do Quirino, que a gente passou 2 anos e 7 meses fazendo, não só o podcast, mas que levou a isso. Podcast narrativo é um tipo que custa muito a fazer. De dificuldades, assim, fora as questões técnicas, né, que vão sempre se impor. Quando eu fazia o Negra Voz no Jornal Globo, eu tive uma dificuldade imensa dentro do jornal a convencer o jornal de que podcast era algo importante, que deveria ser feito. Foi um dos motivos pelos quais eu quis pedir demissão depois também, porque eu percebi que lá não era um lugar que abraçava essa mídia. E eu acho que a grande dificuldade que está posta hoje e que todos vocês vão enfrentar, e que vocês não estão sozinhos na hora de enfrentar, porque produtores com anos de experiência nessa área estão enfrentando, o crescimento da oferta, né? E o fato de que agora o podcast virou uma coisa muito lucrativa para um grupo específico, assim, por exemplo, influenciadores, artistas e tal, perceberam que podcast para eles pode ser um grande filão. E eles vão ter uma possibilidade maior de investimento na coisa que dá mais resultado para podcast, que é anunciar em outros podcasts. Vocês talvez não vão ter nos primeiros produtos que vocês fizerem. Então a grande dificuldade é como concorrer com tudo mais que está aí. E aí, sobre isso, até voltando para responder sobre a pergunta anterior, tem algumas coisinhas que eu gosto de falar nesse curso que eu dou, e que eu vou falar muito, muito rapidamente, mas a primeira coisa eu acho que é lembrar que podcast concorre com tudo mais, a gente concorre pelo tempo das pessoas. Então você concorre com a série da Netflix, com o tempo que a pessoa tem para ler um livro, com o tempo que ela tem para ver um jogo, com tudo, você está concorrendo com absolutamente tudo, você não está concorrendo só com podcasts. Então tem umas
coisinhas que podem ajudar, tipo lembrar da importância do primeiro minuto, sabe? Qualquer podcast que vocês fizerem, lembra que o primeiro minuto não pode ter muita enrolação, assim, se você deu a sorte, que é uma sorte, da pessoa parar para ouvir aquele podcast, especialmente se for um produto novo, que vocês estão tentando construir uma audiência do zero, tenta captar a atenção da pessoa naquele primeiro minuto, dá a ela, mostra para ela que vale a pena ela seguir. E eu vejo que muitas vezes as pessoas não se preocupam com isso. Uma outra coisa, tentar ser simples, direto, tentar comunicar a mensagem da forma mais direta possível. E a outra coisa que eu tinha notado, que eu já falei com vocês, é pensar se realmente vale a pena fazer esse podcast, não se deixem levar só pelo hype. Acho que não faz muito sentido, assim, especialmente considerando que é uma mídia que já está um pouco, não defasada e tal, mas que tem uma oferta que não está acompanhando a demanda, não está acompanhando a oferta, eu acho. Acho que o crescimento da oferta está sendo muito maior.